carioca a jogar no Campeonato Estadual. Estreia domingo contra a Portuguesa, ao vivaço na tela da Globo. O jogo é da 5ª rodada, mas foi antecipado porque o calendário do Flamengo tá super apertado. Juliano Lima chega mais, conta pra gente como é que vem esse Flamengo, meu amigo. Boa tarde. Oi, Kelly, tudo bem? Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Nesta sexta-feira, o zagueiro Vitão será apresentado oficialmente como reforço do Flamengo para a temporada 2026. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa, no estádio Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda. Jogo antecipado da 5ª rodada do Campeonato Carioca por conta da decisão da Supercopa. O time será representado pela equipe Sub-20 e comandado pelo técnico do Sub-20, o Bruno Pivetti, que tem uma ótima campanha. No ano passado foram 24 jogos, 15 vitórias, 48 gols marcados. Esse time foi campeão da Libertadores Sub-20 e do Mundial de Clubes da categoria. Jogadores que podem fazer parte do elenco aí chamar a atenção do técnico Felipe Luiz, por exemplo. Tem o goleiro Léo Nanete, que vai estrear entre profissionais, uma promessa do Flamengo. Tem o Iago João Vitor, zagueiros que fizeram parte do elenco profissional do ano passado e querem mais oportunidades. Tem o lateral direito Daniel Salles, que estreou entre profissionais na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Mirassol. E tem o meia Guilherme, que fez 2 gols naquele empate 3-3 com o Mirassol e um deles um golaço. O elenco principal se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 12, segue a preparação e só deve estrear no dia 21, no primeiro clássico do ano contra o Vasco. Até lá, o time Sub-20 vai dar conta do recado, Kevin. Flamengo acertou a contratação do zagueiro Vitinho, ex-internacional, mas tá de olho no mercado, viu? Pois é, vamos falar um pouquinho de atacante então, porque o Cruzeiro disse que não quer negociar o Caio Jorge, é ou não é? É isso, Kelly. O Flamengo tinha interesse no Caio Jorge, fez uma proposta de 32 milhões de euros, cerca de 207 milhões de reais, envolvendo o Everton Cebolinha, mas o Cruzeiro recusou a proposta. O Flamengo estudou aumentar a oferta, passar dos 30 milhões de euros, sem envolver nenhum jogador na negociação, vai pagar essa quantia e o assunto foi encerrado. Mas o Flamengo tá de olho. O Flamengo quer um goleiro, um meio-campo e também um atacante. Volto com você, Kelly. Um abraço. Copa de Elite entra em ação aí no Mengão. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Maicon. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Então, Flavinho, sobre o começo de temporada do Flamengo, a gente vem repetindo que será um começo muito intenso, levando em consideração a importância dos jogos, sobretudo o início do Campeonato Brasileiro, que eu repito, vai ser a principal competição, novamente a prioridade do Flamengo junto com a Libertadores nessa temporada. Bom, o elenco principal se apresenta no dia 12, ou seja, obviamente no dia 11 será a garotada. E eu não acredito no Flamengo botando o time principal, por exemplo, no clássico contra o Vasco da Gama, no dia 21 de janeiro. Talvez no dia 25 de janeiro, no clássico contra o Fluminense, a gente já comece a ver ali alguns jogadores do elenco principal. Porque a final da Supercopa é que dia mesmo? Dia 1º de fevereiro. Então ele deve jogar uma partida, pelo menos, só que com o time principal, que deve enfrentar o Corinthians. Ou vai estrear na temporada da final da Supercopa? Não tem que ser a Supercopa do Brasil. O foco é o início do Campeonato Brasileiro. Mais do que a Supercopa. Porque o Flamengo vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. E já é um jogo muito importante. E a gente sabe que 3 pontos no Campeonato Brasileiro vão fazer a diferença futuramente lá na reta final. Então o foco principal do Flamengo é nesse início. O Flamengo tem que se preparar para esse início do Campeonato Brasileiro e aí vem a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro e depois ainda tem uma Recopa Sul-Americana, que é um título importante, internacional e tem uma boa premiação também. Além de renda, porque é jogo ida e volta, Maracanã vai receber o segundo jogo, ou seja, provavelmente casa lotada. Então, você defende um time alternativo na final contra o Corinthians? Não defendo o time alternativo. Eu defendo o foco ser o início do Campeonato Brasileiro. E assim, a Supercopa está ali, mas acho que a pauta principal para o Flamengo não é a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro. A pauta principal é o início da rodada, o início do Campeonato Brasileiro. Próximo ali, 28 de janeiro contra o São Paulo. Acha mais importante? Não é mais importante, é muito importante. Porque 3 pontos fazem muita diferença. Mas o outro vale título, Venê. Nessa eu não estou concordando contigo. Mas a questão não é priorizar um ou outro, Flavinho. A questão é o seguinte: o foco tem que ser o início do Campeonato Brasileiro e não a Supercopa do Brasil. O que eu estou defendendo é o seguinte: o time principal ele tem que estrear na temporada antes da Supercopa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Eu estou contigo. Entende a situação? Se você fosse o responsável pelo planejamento aqui, você colocaria quando o time principal? Então, já nesse clássico contra o Fluminense? Eu votaria contra o Fluminense, já pensando no esquenta para o início do Campeonato Brasileiro e aí, obviamente, a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro. Maicon Ribas, tudo bem, a Supercopa do Brasil, né? Aquele campeonato super valorizado, um grande título, o Flamengo já conquistou, mas é taça valendo
Se perde do São Paulo, o torcedor vai chiar, mas nem tanto. Se perde pro Corinthians uma decisão, não é tão importante. Mas a galera cai em cima, a gente já viu isso muitas vezes. Em relação ao que você falou, Flávio, então, o Flamengo sempre vai almejar títulos, né? O time do Flamengo, o elenco do Flamengo é muito bom, tanto titular, o elenco em geral é muito bom, tem time titular bom, tem time reserva bom, então sempre vão almejar título. Então o Flamengo, ele, na minha visão, eu concordo em parte com o que o Vene falou, eu acho que ele tem que cair dentro, sim, do que em cima da Supercopa Superclássica, Supercopa do Brasil, né, que enfrenta o Corinthians, porque é um título, e cair dentro do Campeonato Brasileiro, que acredito que seja também a prioridade do Flamengo, como foi a prioridade do Flamengo agora em 2025. Tem a Libertadores, que o Flamengo sempre é favorito, mas em relação ao Carioca, concordo com o Vene que tem que poupar o time, colocar um time alternativo, ficar de olho um pouco na base também, para ver quem pode se aproveitar no decorrer da temporada. Usar o time principal, de repente, contra o Vasco, que ninguém que gosta de perder o clássico contra o Vasco, né? A torcida não quer saber se é reserva, se é titular, se é base. Quer perder. Se perder pro Vasco, já vem pressão. Cai. Mas isso é visão da torcida, né? Mas eu pensaria com carinho em botar titulares aí. Tem um planejamento profissional ali. Muito cedo. Tem um planejamento profissional ali também. Eu acho que é um pouco cedo, mas é clássico. Então, assim, eu acho que o esquenta contra o Fluminense seria bom, mas contra o Vasco seria um pouco melhor. Esse ano vai continuar sendo a prioridade? O Brasileirão, ano passado, o BAP deixou claro, mas com a conquista do título, você acha que continua? O foco é o Campeonato Brasileiro? Eu acho que continua por ser uma questão cultural na cabeça dessas pessoas que hoje estão comandando o Flamengo. Inclusive, o José Boto, que é um diretor português, lá na Europa é muito comum você priorizar a competição nacional. Tanto é que em 2019 o Jorge Jesus levou um susto em relação a isso. Pela cultura aqui no futebol brasileiro, por muitas pessoas priorizarem as competições de mata-mata, como Copa do Brasil e até mesmo Libertadores. Então, assim, lá na Europa é comum você priorizar o campeonato nacional. As ligas, né? Como exatamente, eles chamam, né? As ligas, exatamente, como eles chamam. E o BAP, o atual presidente do Flamengo, sempre também mencionou a importância de ganhar Campeonato Brasileiro. E assim, sejamos francos, hoje é muito mais difícil você ganhar o Campeonato Brasileiro a ganhar a Libertadores. Eu também considero. É muito brasileiro mais difícil até. É mais difícil. Só que a Libertadores, querendo ou não, é a principal competição no cenário sul-americano e também te dá a possibilidade de disputar o Mundial, algo que o Flamengo vem tentando aí em um passado recente de 2019 para cá. É o que falta para essa geração rubro-negra, digamos assim. Mas, querendo ou não, respondendo a sua pergunta, a Libertadores vai ser sim prioridade, obviamente junto com a Libertadores. Brasileiro e Libertadores. Exatamente, como foi na temporada passada, e a Copa do Brasil, digamos, é a terceira opção ali. E a novela Flamengo e Caio Jorge continua, Vene. Parece que o Cruzeiro não está satisfeito com as investidas do rubro-negro, está pensando em acionar a FIFA por conta desse assédio, né? A tentativa de contratar, o Felipe Luiz ter ligado, parece que isso que irritou a diretoria do Cruzeiro. Você tem mais informações sobre essa polêmica entre os clubes? Quer dizer, a novela continua não na possibilidade do Caio Jorge chegar, acho que está descartado isso. Agora o Cruzeiro quer processar o Flamengo? Acho essa aí, Vene. Acho curioso isso. Será que o Cruzeiro vai ficar espantado se o Zenit também acionar a FIFA? Porque eles também estão tentando a contratação de jogador que tem contrato, que no caso é o Gerson. Inclusive, a gente viu o pai do jogador indo até Belo Horizonte. Mesma coisa. É a mesma situação. Ninguém ligou pro Gerson do Cruzeiro. Exatamente. Não pode mais ligar pro jogador. Ninguém faz isso. O Tite não conversou com o Gerson. Gente, isso faz parte do Tite não ligou pro Cebolinha. Eu acho o seguinte, que existe assim, uma ótima relação entre as duas diretorias, Flamengo e Cruzeiro. Eu entendo se... Acho que não é tão boa essa relação. Não, é muito boa. É muito boa. A relação BAP e Pedro Lourenço, assim, é muito boa mesmo. É uma relação assim, os caras conversam. É uma relação boa. Eu entendo o Cruzeiro, entre aspas, ficar chateado com o Flamengo, mas faz parte do futebol. O Flamengo está interessado no jogador, o Flamengo sabe que o jogador toparia o contrato, até porque, questão de informação, o Flamengo ofereceu 4 anos de contrato para o Caio Jorge e um aumento salarial, assim, absurdo. Ele praticamente dobraria o salário dele do que ele ganha atualmente no Cruzeiro, que já é uma boa quantia. O Caio Jorge topou? Tem essa informação? O Caio Jorge toparia, mas o Caio Jorge não é um tipo de jogador que vai chegar... Confusão. Exatamente. Por exemplo, muita gente compara a situação envolvendo a Arrascaeta de 2019, só que é uma situação totalmente diferente. Em 2019, o Arrascaeta não se reapresentou porque ele tinha salário atrasado.
E ele tinha uma ótima proposta do Flamengo, tanto é que aceitou, no fim das contas, a gente sabe o fim da história. No caso do Caio Jorge, ele não tem salário atrasado, ele tem uma ótima relação com a atual gestão do Cruzeiro. O ídolo da ele não torcida, vai brigar. Né? A questão é o seguinte, se os clubes se acertarem, beleza, ele vai. Ok, tá tudo certo. Mas ele não vai chegar lá, vai brigar, muito pelo contrário, se reapresentou normalmente. Agora, não dá para o Cruzeiro ficar chateado com o Flamengo por conta disso. Isso faz parte do futebol. Assim como o Cruzeiro está fazendo no caso do Gerson, Zenit, o Flamengo fez com o Caio Jorge e vai fazer com os jogadores que a diretoria entender que pode tentar a contratação. Então faz parte. Agora, não vou dizer que assim, a novela chegou ao fim, porque, Flavinho, sendo bem sincero, assim, no sentido literal, não teve negociação, teve proposta. Em nenhum momento o Cruzeiro sentou à mesa com o Flamengo, beleza, vamos negociar a venda. Não, é basicamente, eu tenho uma casa, você me fez uma proposta. Eu falei, olha só te vendo essa casa aqui por uma quantia tal. Não tem uma negociação. Ninguém sentou à mesa e conversou, debateu. Muito pelo contrário. Nem foi à frente, né? Agora, o Flamengo fez duas propostas, as duas propostas de acusados, o Cruzeiro botou lá o valor, 50 milhões de euros. Vai pagar, Flamengo? O Flamengo não vai pagar esse valor. Ô Ribas, se todo clube processar o outro porque alguém ligado ou técnico pro jogador, vai estar todo mundo processado, né? Porque atira a primeira pedra quem nunca fez. Não é normal isso no mundo do futebol? Com tua experiência, o Felipe Luiz deu um toque lá no Caio Jorge, vem que aqui o feijão é mais temperado, a torcida vai te badalar. É normal, né, Ribas? Ah, super normal. Assim, só que tem coisas que não são divulgadas, né? Isso acontece muito por trás das cortinas, né? Jogador que está interessado em participar, em ser contratado por um clube, está naquele trâmite de negociação, ele sempre liga para alguém do clube envolvido lá para saber como é que tá o clima, isso, como é que né? Saber se tem alguns amigos que tem mais às vezes afinidade. o próprio jogador, né? Exatamente, liga, o próprio jogador liga para outro jogador de lá, que de repente já jogaram juntos em outros clubes. Como é que é a situação aí? Tá pagando em dia, tá certinho, o clima é bom, não é pesado? Como é que é a situação? Para facilitar também a ida dele até o clube. Isso aí acontece normalmente, não só com jogadores, jogador com jogador, mas jogador que liga para treinador, ou então algum assessor, para saber como é que é o clima ali. Isso aí é normal. Se for, o que você falou, se for processar todo mundo que entra em contato com todo mundo para tentar entrar no clube, ser contratado, vai sobrar uma chuva de processo, né? A chuva de processo, né? Gente, isso acontece, faz parte do futebol. Não adianta um clube ficar chateado porque um outro clube tentou a contratação, que o treinador tentou. Gente, o Flamengo só iria fazer uma proposta ao Cruzeiro se soubesse que o jogador de fato aceitaria. Isso faz parte. Assim, certo? Não é. Certo não é, porque o correto é você ir primeiro no clube e depois ir no jogador. Mas a gente sabe que não funciona assim no futebol. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o Flamengo trabalha nos bastidores para tentar a contratação do meia Thiago Almada, que atualmente atua no futebol espanhol. Com menos de uma temporada na Europa, o jogador, que teve passagem marcante pelo Botafogo, pode acabar sendo negociado já nesta janela de inverno europeu. A situação de Almada no clube espanhol tem sido observada de perto pela diretoria rubro-negra, que vê o momento como uma possível grande oportunidade de mercado. De acordo com a rádio espanhola Cadena Ser, a pouca utilização do meia pelo técnico Diego Simeone é um forte indício de que o jogador pode ser colocado à disposição para negociação. Internamente, o Flamengo entende que Almada ainda não conseguiu se firmar no futebol europeu e que uma mudança de ares pode ser positiva para a carreira do atleta. O clube avalia que o meia já demonstrou toda a sua qualidade quando atuou no futebol brasileiro, sendo decisivo, técnico e com grande capacidade de criação. Além disso, pesa a favor do Flamengo o fato de Almada já conhecer bem o futebol sul-americano, o que reduziria o tempo de adaptação. A diretoria rubro-negra enxerga o jogador como alguém capaz de elevar o nível técnico do elenco e aumentar a competitividade do meio-campo. Nos bastidores, a ideia do Flamengo é apresentar um projeto esportivo sólido, mostrando a Almada a importância que ele teria dentro do time. A proposta inicial seria um contrato de 2 anos, com possibilidade de extensão, dependendo de metas esportivas. O Flamengo acredita que pode convencer o jogador com protagonismo, visibilidade e a chance de disputar títulos importantes. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Almada será um grande reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.